Boa tarde. Guarda aí, as pessoas vão entrando, o Instagram tá avisando. Boa tarde, quem vai entrando. Live sábado, dia 9/3. Quem puder tá avisando essa live no Instagram, nos seus stories aí, tá replicando a live. Boa tarde quem está entrando. Nós vamos falar sobre os feminismos e o feminismo marxista com a professora e militante comunista Marcela. Acho que vai ser uma live muito importante, é a segunda live que ela faz com a gente. Ela está lá na Itália e a gente está aqui. Vamos aguardar ela entrar na sala. E aí já convido para o início da live. Quem puder tá divulgando a live, seria importante. Vocês me ouvem? Quem já entrou na sala, me ouve? Me ouve bem? A Marcela já entrou. Vou convidá-la. Marcela? Marcela? Ah, Marcela, olá. Oh, tô sem som. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo muito baixo. Eu tava ouvindo antes, mas. Boa noite, né? Desculpa. Peraí, que tá. Agora Melhorou? não. Não, não tá mudo, mas. Tá mudo? Não, eu tô te ouvindo bem. Ah, eu não sei se tá. Acho que não tá funcionando. Não tá funcionando o fone, porque eu tô te ouvindo, mas eu tô ouvindo do telefone. Deixa eu tirar aqui. Hum. Peraí. Não. Tá me ouvindo? Muito bem. E Bom, você me então. ouve? Sim, sim, eu acho que não tá funcionando o fone. Mas se você tá me ouvindo, que bom, né? Per- Que bom, tá Perfeitamente. normal. O meu também tinha colocado aqui, não saiu, então vamos com do celular mesmo. É, Primeiramente, boa tarde aqui no Brasil, boa noite aí, boa né? noite, Walter. Obrigada, obrigada. E desculpa o atraso, mas eu estava no trabalho. Inclusive, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, embora de uma forma prática. Sim. Mas muito obrigada novamente pelo convite, pela paciência. Essas 2 semanas foram bem atribuladas de trabalho aqui também, mas eu fiz questão de estar aqui hoje, viu? Muito obrigado mesmo. Eu agradeço enormemente. A Marcela teve um pequeno atraso e até falei, você quer remarcar? E tal. Ela falou, não, faço questão. Então, assim, realmente é guerreira mesmo tendo um dia cansativo, ela está aí firme e forte. Agradeço enormemente, agradeço por seu aceite. E eu já te dou a palavra para você começar a fazer uma breve apresentação sobre você. Todo mundo te conhece, que está no movimento, mas não custa reforçar aí elementos da sua própria biografia. E queria que você falasse um pouquinho sobre você e aí a gente já inicia com o tema que a gente vai desenvolver. Bom, meu nome é Marcela, para quem não conhece, Marcela Magalhães, por isso que fica o Maga Marcela aí na frente, né? O Maga vem de Magalhães. Bom,
Sou comunista, né, primeiramente, sou do Partido Comunista Português e estudo, gosto de estudar, né? Gosto de estudar. Tenho formação em Direitos Humanos aqui na Itália, tenho formação em Literatura pelo Brasil também. Estudei pós-colonialismo, que também foi o primeiro contato, digamos, formal. Já tinha tido na universidade, mas de uma forma muito, não digo superficial, mas muito fragmentada com o marxismo. Mas no doutorado eu tive a oportunidade de me aprofundar um pouco, né? Porque esse é um estudo que a gente vai sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo também. E fiz um pós-doutorado em sociobiodiversidade. Então, sustentabilidade e sociobiodiversidade aí também na Unilab, aí no Ceará, no Brasil. E depois voltei, fui fazer, achava que estava faltando ainda uma parte mais forte, uma formação mais forte em sociologia e fui fazer, fiz 2 anos do doutorado também no Centro de Estudos Sociais lá em Coimbra, que foi quando eu morei em Portugal e continuo com raízes muito fortes em Portugal, onde eu faço militância, apesar deste momento estar na Itália por conta do trabalho. Mas, por exemplo, segunda-feira, vim de Portugal, amanhã tem eleições em Portugal, aí não posso fazer propaganda, né, sobre isso, né? Mas, bom, é isso, né? É isso. Faço parte de alguns coletivos também, não é? Aqui na Itália, faço parte de um coletivo chamado Black Pot, que é um coletivo que é integrado por 10 imigrantes, não é? Que escrevem, que fazem um jornalismo de denúncia das relações de racismo e de outras desigualdades que tem na Itália também. E também, desde 2018, eu trabalhava também num outro coletivo, fazia parte de um outro, faço parte ainda de um outro coletivo, embora nesse momento esteja um pouco mais parado, desde a pandemia paramos um pouco, que é um coletivo chamado CAB, que também aí é de mulheres e mulheres imigrantes brasileiras, né? Era uma rede de apoio que tínhamos construído e que foi um trabalho muito bacana, e a gente teve contato com nós todos do coletivo, com realidades mesmo de bem pesadas também, enquanto mulher imigrante também, não é? E é isso, basicamente isso, não é? Marcela, a Marcela, ela, a segunda live que ela faz com a gente aqui, ela tem um currículo muito bonito, ela tem uma história muito bonita também. Na primeira live, ela aprofundou um pouquinho mais essa história. Quem quiser ver a primeira live, está disponível no meu perfil, está disponível no perfil dela também. E muito em breve eu estou passando para o YouTube também. Inclusive, essa live vai estar também no YouTube, do Walter Ponto. Marcela, dentre tantas coisas, é poeta, escritora, jornalista, tem uma história muito bonita de vida, e além do que foi aluna de grandes nomes aí, né, Marcela? Depois ela estudou aí com Humberto Eco, né? Exato. E assim, tem uma história muito bonita. Aconselho que quem não viu essa live veja, tá no perfil dela, tá no meu perfil. Ela conta bastante. Então deem uma pesquisada aí, é uma história muito bonita. Marcela, eu só vou pedir, no finalzinho sua voz sumiu um pouco. Eu só vou pedir para você falar mais perto do celular aí. Estou um pouquinho longe também. A minha voz está boa? A minha voz está boa? Está boa, sua voz está boa. Então tá bom. Nós escolhemos um tema espinhudo porque afeta muitos egos e muitas... Enfim, a gente vai desenvolver um pouco isso, né? E aí a gente fez questão de o tema da live ser os feminismos, né? Porque a gente não pode falar que existe um feminismo, existe os feminismos, desde vertentes que a própria burguesia faz uso, que é o feminismo liberal,
até mesmo dentro da própria esquerda há diversas interpretações de feminismos e claro que a gente não vai conseguir detalhar um por um, mas a Marcela vai fazer uma contextualização aí dentro do que ela acha que é importante. E aí a gente vai falar sobre o feminismo dentro da perspectiva do materialismo histórico e dialético, dentro da perspectiva do feminismo marxista, que a gente chama, né? Então, eu só queria destacar 3 livros que eu separei para pesquisar um pouco antes da live, que é um livro para quem quiser da Lavra para Lavra, que é uma série de textos do Lenin falando sobre a emancipação das mulheres. Então, é a emancipação das mulheres e a revolução proletária. Um muito conhecido, que é da Wendy, né, que é Mulher, Estado e Revolução. Uhum. E esse aqui é da Kristen, que é bem interessante, é uma perspectiva que eu gosto bastante desse livro, que é porque as mulheres têm o melhor sexo sobre o socialismo. Sim. Sim, é um livro que eu gosto também bastante também, não é? Enfim, eu só dei esse pitaco aqui porque foram os livros que eu dei uma pesquisadinha antes da live, né? São livros que eu gosto bastante e eu falei, como a gente vai falar sobre esse assunto? E eu começo com o seu post, acho que você fez ontem esse post, não sei se está correto, você colocou o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, tem razões profundas na luta das mulheres trabalhadoras e nos movimentos socialista/comunista no início do século XX. A data foi estabelecida para honrar as lutas das mulheres por melhores condições de trabalho e direitos iguais. Eu começo por aí e te dou a palavra. E novamente, obrigado, viu? Novamente, obrigado. Eu que agradeço de novo. Bom, realmente é um tema importante, né? Falar sobre feminismo, feminismos no geral, né? E eu vejo o feminismo, a gente tem que imaginar o feminismo de uma forma como um campo de luta, como um campo de batalha, não é? Então, quando a gente diferencia, eu acho, na minha opinião, existem 3 principais grupos de feminismo. Agora tem um quarto aí, mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele depois, até porque gera uma confusão enorme, que é o feminismo liberal, o feminismo marxista e o feminismo radical. Acho que são os 3 grandes vertentes aí, embora hoje em dia se fale muito de um feminismo chamado feminismo interseccional também. Mas muitas vezes quando a gente fala em feminismo interseccional, quando a gente vai ver ou se está falando de um feminismo marxista ali disfarçado, ou tem uma confusão também ali com o feminismo liberal interseccional. Então, assim, para nós marxistas, a interseccionalidade, na verdade, é uma metodologia de análise que já foi utilizada já tem sido utilizada já há bastante tempo e tinha um outro nome. Mas a gente vai chegar lá também, se isso se a gente tiver necessidade de falar mais sobre isso na frente. Então, pensando o feminismo como o feminismo é esse campo de batalha, né, para acabar com a opressão das mulheres, né? Ponto. Então, quando a gente tem esse feminismo, existem estratégias, né? Esses feminismos, eles existem uma ciência, cada grupo desses tem uma série de estudos e ciência, mas o que é mais importante é a estratégia que cada um aborda, o que cada um defende para acabar com essa opressão, não é? Então, eu acho muito engraçado, às vezes, quando a gente escuta assim, eu sou uma feminista, e você fica, mas feminista o quê? Né? Qual a sua estratégia para acabar a opressão das mulheres? Né? Então aí a gente tem o feminismo liberal, né? Que é esse feminismo que é muito centrado na questão do indivíduo, muito agora liberal, neoliberal, né? Muito centrado na questão do indivíduo, muito hierárquico, né? Colocado ali também numa hierarquia, que essa hierarquia que seriam mulheres, e essas mulheres deveriam estar no topo da sociedade, muito ligado com essa ideia.
que, ao meu ver, ela não acaba com a opressão, né? Ele só muda um pouco ali os lugares da opressão, mas ele continua com a opressão. Temos o feminismo marxista, que é um feminismo em que ele vê que a opressão da mulher está ligado com o sistema capitalista, então ele vê, não se pode pensar numa emancipação feminina que não seja coletiva, então isso já é uma primeira diferença do feminismo liberal, que é o feminismo que pensa no indivíduo, né, e não de forma coletiva. Inclusive, a gente tem essa grande questão do empoderamento, da emancipação, a gente acredita que é impossível dentro do sistema capitalista, né? Então, todo esse discurso liberal de empoderamento acaba sendo uma grande falácia, uma grande cosmética. Até porque no feminismo liberal a gente tem aí se proclama, se fala muito na igualdade, mas essa igualdade é uma igualdade praticamente formal, não é uma igualdade de leis, uma igualdade mais que, na verdade, não muda aí a raiz, né? A raiz do problema. E é interessante porque também, quando a gente fala em raiz, muita gente que é falado no feminismo marxista, muita gente confunde também com o feminismo radical, porque no feminismo radical também se fala em raiz, né? Mas essa raiz do feminismo radical, o feminismo radical ele vê a opressão da mulher ligada ao patriarcado, né? Então, acabando com o patriarcado, e aí a gente tem também uma série de questões, porque também, ao meu ver, é um feminismo que também ele é feito de uma forma hierárquica também, porque, por exemplo, existem algumas vertentes do próprio feminismo radical que excluem pessoas, né, excluem sujeitos e mulheres, como mulheres trans, por exemplo, e isso já não acontece no feminismo marxista, não tem essa diferenciação. Mas aí a gente vai chegar lá. E também, por exemplo, em espaços que são exclusivamente de mulheres, né? Isso não. Quando a gente fala em feminismo marxista, o feminismo marxista ele vê uma igualdade. Essa igualdade realmente não vai além do formal. E é um feminismo que ele não é contra o homem, não é? Ele é um feminismo que ele é a favor de que a mulher, que nesse momento, os problemas das mulheres que estão aqui, que as mulheres cheguem a um pé de igualdade, realmente, aliás, um pé de igualdade com todos, né? Então, não é um feminismo que ele é hierárquico, é um feminismo que ele é horizontal, né? Que ele vê uma horizontalidade. Isso é uma das grandes, as principais, digamos assim, diferenças entre esses feminismos, né? Essas estratégias. O feminismo marxista ele vê também a questão do patriarcado, mas ele vê o patriarcado como um pilar do capitalismo, não é? Por exemplo, muitos feministas radicais dizem assim, mas sempre houve patriarcado, né? Inclusive, muitas feministas radicais citam de forma correta, por exemplo, o Engels, né? Também, né? No livro A Origem da Família, do Estado. E sim, sempre houve o patriarcado, mas esse patriarcado, a opressão da mulher, ela tem se acentuado a partir do desenvolvimento do capitalismo, não é? Sim. Então, isso é importante de se afirmar, não é? E quando a gente fala em feminismo marxista, é bem interessante, porque o feminismo marxista, ele é dividido em dois núcleos, não é? Um que é um feminismo que ele é ligado à questão dos direitos de produção, né? Da mulher, do direito das mulheres no mercado de trabalho. A gente brinca, usa uma metáfora que é um pouco muito generalizante, mas ele é didático, né? Ou seja, da mulher fora de casa, da mulher no mercado de trabalho, a mulher no trabalho remunerado, em que ainda existe sérias desigualdades. Não é? Acho que a Juliane Furno, antes de ontem, publicou um vídeo que falava muito sobre isso no Brasil, mas, né? Principalmente no Sul e Sudeste tem uma disparidade enorme aí entre homens e mulheres em questões de retribuição, de salários iguais, etc. E isso, por exemplo, é algo que é comum também ao que se trabalha também no feminismo liberal, não é? Embora com outros tipos de estratégia. E o feminismo marxista ele também trabalha com a outra vertente também, que é o trabalho de reprodução social. Né? O trabalho de reprodução social, que são os dois trabalhos que sustentam aí o capitalismo. Né? Esse trabalho, inclusive, que é muito debatido, por exemplo, explicado muito bem pela Nancy Fraser. Né?
Temos aqui, o capitalismo ele não se sustenta só com o trabalho pago, com o trabalho remunerado. Ele precisa de uma estrutura por trás dele. Essa é uma dialética, né? É produção e reprodução, mas essa estrutura que está por trás do capitalismo é quase invisível, que são essas mulheres que são não só exploradas, mas elas são espoliadas também, porque elas ficam em casa, elas sustentam, fazem um trabalho que ele não é pago, não é? Mas são elas que fazem o trabalho de cuidam dos trabalhadores de amanhã, né? São elas que fazem, não só que sustentam quem está no trabalho, nesse trabalho fora de casa, como a gente falou, mas também as crianças que amanhã serão os trabalhadores. E também as pessoas mais velhas também, que já estão aposentadas, etc. Não é? Tem um livro que é essencial no feminismo marxista, que é esse livrinho aqui. Eu não estou com todos os livros aqui, porque alguns eu deixei em Portugal. Não sei se consegue ver. Esse é um livro da Lizzie Vogel, né, que agora ele foi publicado em português, ele não tinha sido publicado, e é um livro de 83, de 1983. Então você imagina o, o buraco que teve, né, entre publicação e principalmente entre agora a tradução. Só agora foi traduzido para o português. E tinha sido um livro que tinha sido esquecido, né? Tinha sido esquecido por muito tempo, né? O trabalho de reprodução social, aliás, que muito a Lise Boulger fala, ela faz uma divisão que é interessantíssima. Ela diz que o trabalho de reprodução social são três. As atividades que geralmente a mulher faz para sustentar esse trabalhador que vai trabalhar fora, como cozinhar, limpar a casa, como, enfim, inclusive sexo, né? Inclusive todas as atividades que fazem que assegurem o bem-estar desse trabalhador, as condições mínimas e necessárias para que esse trabalhador tenha um bem-estar e que permita que ele vá trabalhar fora de casa, né? Um trabalho remunerado. Depois, a reprodução biológica, e atenção, todos esses, a reprodução biológica é um segundo, né? E aí sim, a mulher precisa, né, do útero, né? O ser precisa do útero porque é literalmente parir. E o terceiro é o trabalho de cuidado também, mas é um trabalho de cuidado ligado às crianças, é um trabalho de cuidado ligado também à questão da passagem para frente de todo o conhecimento para as novas gerações, né? Ou seja, você pode ver aí que não é só uma questão biológica. Aí que a gente passa também para o materialismo, que ele é histórico e dialético, né? Essa mulher tem um livro da Rudza, que é muito interessante, que se chama A História das Histórias dos Feminismos, não é? Em que ela vai pegar, por exemplo, ela vai dizer assim, olha, nós quando estudamos feminismo no Ocidente, a gente estuda em ondas, né? Primeira, segunda, terceira, quarta onda, agora a gente estaria na quarta onda, etc. Mas quando a gente vai ver o feminismo marxista, não tem essas ondas, né? Porque, na verdade, quando as mulheres lutavam, muitos países lutavam, aí por exemplo, pelo sufrágio universal, na União Soviética já tinha sido em 1917, não é? Então, assim, tem todos os direitos, muitos direitos que só foram conquistados, entre aspas, no Ocidente, já tinham sido conquistados, por exemplo, no bloco soviético, né? Então, não cabe essa divisão de ondas, por exemplo, nesse feminismo, porque é um feminismo que foi já no final do século XVIII, né, XIX, aliás, já tinha aí um grande avanço em termos de que só depois, no Ocidente, as mulheres conquistaram, né? Claro, depois houve um retrocesso, etc. Mas é importante falar disso. E a Rudz, ela fala também uma coisa muito interessante, é que o que é importante para o feminismo marxista é muito mais a função social do ser humano, né? Isso, e não o conceito de mulher, né? E não o conceito de mulher. Isso é interessantíssimo, porque se eu tenho, aí que a gente entra, por exemplo, na questão que é muito problemática e é debatido intensamente, que é a questão, por exemplo, das mulheres trans, não é?
Porque se eu tenho alguém desses três pontos que eu te falei, né? Se o feminismo marxista ele trabalha com reprodução social, então, se eu tenho um sujeito que cuida daquele trabalhador, que cuida das tarefas, para aquele trabalhador se sinta bem para ir para fora, ou se eu tenho alguém que cuida de uma criança que vai ser um trabalhador amanhã, então tanto faz ser uma mulher trans, uma mulher cis. Ou, né, o importante aí é a função social que aquele sujeito ele desempenha na sociedade. E nesse sentido, que o conceito de mulher não é que não seja importante, porque a gente vê que toda a opressão da mulher também ele é baseado na questão da divisão, na divisão do gênero, né? A divisão do trabalho de acordo com o gênero. Mas ela acaba sendo aí secundária, né? O que é ser mulher, não é? Embora tenha também toda essa parte, novamente eu digo, não é que não seja importante, mas acaba sendo secundária esse conceito. É um feminismo que não debate tanto a questão do debate, mas não debate tanto quanto os outros a questão do que é ser mulher, né? Mas mais o que é na prática, isso também é materialismo histórico dialético, né? E é um feminismo que muita gente, nossa, quando a gente fala sobre isso, sou muito xingada, né, nas redes sociais, também em debates internos, que é a questão do há uma confusão muito grande entre feministas materialistas, não é? E feministas marxistas, não é? Que falam, muitas feministas materialistas, não digo todas, mas muitas utilizam a questão da biologia, da simples biologia, para falar que, por exemplo, para excluir mulheres trans, por exemplo, né? Então, assim, só que até o próprio, a gente tem aí as teses, o livro do Marx sobre Feuerbach, e em que o Marx sempre critica essa questão do meramente biológico, do meramente natural, até para defender a questão do materialismo, que nós somos mais do que a biologia, nós somos uma construção histórica e dialética, não é, como seres. E se atém aí a questão materialista como se fosse aí, o materialismo essencialista como se fosse materialismo dialético histórico dialético. Então, assim, basicamente isso. O feminismo marxista, ele é um feminismo que ele está indissociável, de fato, da questão das lutas de classe, não é? É um feminismo que ele, por exemplo, ele não gosta muito, ele praticamente renega a questão da sororidade, que é uma chave, por exemplo, em alguns feminismos, não é? Porque a questão da sororidade tem um livro que é fantástico, um livro da Jodie Jean, que é um livro que se chama Feminismo além das políticas identitárias. É esse o nome do. Se procurar em inglês na internet, fácil, e tem ele livre em PDF. PDF não, mas você consegue online esse livro. É um livro que ele não foi traduzido ainda para o português. Mas é um livro muito interessante porque ela vai debater também um outro ponto, que é um ponto que também cria muito problema, que é a questão do identitarismo, né? Dentro do feminismo marxista, né? Porque quando se fala, por exemplo, em questões de raça ou mesmo, por exemplo, questões de imigração, sempre alguns marxistas batem que aquilo ali é identitarismo, e a Georgina ela vai explicar isso muito bem dentro desse livro, como isso se deu dentro dessa história desse feminismo, né? E é interessantíssimo de se ver, né? Tô falando demais, né? Falando demais. Não, continua que tá maravilhoso. Só se você quiser parar. Bom. Então, você tem alguma pergunta? Tem alguma coisa? Alguma coisa não ficou clara? Não, eu acho que tá muito bom. Eu acho que você conseguiu fazer um apanhado aí. É difícil fazer um apanhado de um movimento tão amplo. Você conseguiu fazer com muita propriedade, com muito resumo. E tocou até em questões que são realmente basilares nos tempos de hoje, como essa questão das mulheres trans, né? Você conseguiu fazer a diferenciação entre os movimentos e conseguiu reportar aí para o feminismo marxista
dentro de uma perspectiva social, realmente, que é aquilo que sempre foi a base do marxismo, né? E não só se ater à questão meramente biológica, né? Uma pergunta que me surge, não é nem uma pergunta, seria um encaminhamento assim que a gente de repente poderia fazer pensando numa sequência do que você está falando, que a gente quando fala em feminismo marxista dá a impressão que você já citou algumas autoras, né? Mas indo um pouquinho na raiz, na base, né? Até ontem foi um dia que se chama como Dia Internacional da Mulher, que é totalmente desviado para outros fins, mas tem uma origem, tem um marco, tem um... E eu acho que se você puder falar um pouquinho dessa origem, porque aí nós realmente começamos a pensar numa produção feminista marxista, né? E de algumas autoras que surgem também como base da Revolução Russa, né? Sim, sim. Porque a Revolução Russa, você tocou quando você fala nas divisões e nas ondas dos feminismos que acontecia no Ocidente, que não acontecia grande parte no feminismo marxista, você fala das conquistas da Revolução Russa. E aí eu acho que é interessante a gente falar que, por exemplo, né, só para um dos primeiros decretos da Revolução Russa foi a legalização do aborto, por exemplo, né? Foi a igualdade salarial, as creches coletivas, enfim. O direito ao divórcio pedido pela mulher, não é? Exato. O divórcio, o reconhecimento, o reconhecimento de uma indistinção entre filhos legítimos, né, que antes tinha, e filhos naturais, foi realmente muito... Houve um avanço enorme, realmente. Mas, bom, é porque a gente tinha já mulheres que eram muito ativas, né, na política, que era, e na luta pelos direitos das mulheres, que era a Clara Zetkin, né, e a Rosa Luxemburgo também, a Alexandra Kollontai também, a Krupskaya, a Inês Armand também, que são duas mulheres, a Krupskaya, a Nádia e a Inês são duas mulheres essenciais, aí para o Lenin também. Isso sim, em 1910 teve um encontro de mulheres e tava a Clara Zetkin faz essa proposta de que para que houvesse aí um dia para que as mulheres se juntar, não é que se juntassem, que as mulheres já estavam juntas ao movimento, mas que houvesse aí mais debate sobre a questão da luta, da participação dessas mulheres no movimento operário, no movimento de luta, né? E nesse Congresso Socialista de Mulheres estava também a Kollontai tinha ido para esse congresso também e foi votado, foi um congresso que tinha por 17 países que houvesse o dia. Na verdade, não sabe exatamente qual seria o dia, né? Mas alguns eventos ficaram ligados a esse dia 8 de março, não só o incêndio que se fala aí, né, nos Estados Unidos, que aliás aquela greve e aquele incêndio nos Estados Unidos também era envolvido um grupo de mulheres socialistas, né? Lembrando que em 1910 ainda não eram comunistas, ainda todo mundo ali era social-democrata, né? Só em 1917 é que tem a divisão aí que se cria os partidos comunistas. E é interessante porque depois, o outro 8 de março, teve uma greve das tecelãs na Rússia, não é? Em 1917, e uma manifestação, um movimento que foi pela paz e pelo pão, que as mulheres foram à rua e houve aí, já estava todo aquele conflito, aliás, aquela panela de pressão que estava naquele momento, porque as condições de vida na Rússia eram tremendas, né? O czar era um grande... Não vou nem falar, não vou nem entrar nisso.
Mas Marcelo, a pressão, oi, desculpa. só te cortando rapidinho, sua voz cortou um pouquinho. Ah, É, deixa eu ver se eu consigo aqui. melhorou. Melhorou? Agora tá ótimo. Melhorou, tá ótimo. Eu sei, eu acho que eu Desculpa, sei por quê. Não, não, nada. Obrigada, desculpa cortar seu raciocínio. obrigada. Então, estavam ali no movimento, nessa greve, na manifestação, sobre pedindo paz e pão, não é? E esse é o estopim da Revolução Russa, não é? Então, Sim, a Revolução de Fevereiro, e depois, quando a gente chega quando Lenin volta para a Rússia e ele e a Kollontai se juntam, dizem, fazem aí, realmente implementam o sufrágio universal, uma série de essa lista que você falou aí de direitos, reconhecendo vários direitos das mulheres. O Lenin, sim, o Lenin tem grandes debates, inclusive, sobre a questão. Foi sempre uma pessoa que sempre se mostrou muito sensível ao trabalho das mulheres, não é? Embora na prática tenha algumas queixas dele, não é? Tem um debate muito interessante. Quando Lenin morre, alguns anos depois, a Clara Zetkin faz digamos assim, transcreve uma entrevista que ela tinha feito com Lenin, em que ela mostra ali uma discussão entre ela e o Lenin sobre a questão do trabalho das mulheres, a importância das mulheres também. E também a Krupskaya, que era a esposa do Lenin, também 10 anos depois, em 1927, também escreve, também dizendo que, apesar dos grandes avanços legais, o que estava na lei ali na União Soviética, mas ela não conseguia ainda ver na prática, não é? sim. Uma queixa parecida também a gente vai ter também com a Inês Armand, né? A Inês Armand era outra grande companheira do Lenin, né? O Lenin tinha essas duas grandes companheiras que tinham um trabalho de feminismo literalmente muito grande, criaram uma revista feminista, todas elas juntas. E também vai falar isso também, vai dizer que o Lenin vai reclamar do Lenin também, apesar do grande discurso do Lenin pró-feminista, digamos assim, fica até anacrônico falar assim, mas enfim, vou usar uma figura de linguagem. Também ainda faltava muitas coisas ainda para poder implementar tudo que se tinha dito, tudo que se tinha falado. Na prática, sempre houve essa dificuldade também de se implementar tudo que se queria, que se dizia já imediato para as questões das mulheres. Mas isso a gente sabe, né? A gente sabe que mesmo se a revolução acontecer uma outra revolução amanhã, no outro dia, não é que vai mudar a mentalidade, todo mundo vai ser um paraíso, né? Esse é um processo histórico também, um processo também de grande amadurecimento, também vai demorar bastante tempo. Várias pessoas me perguntam se acontecer uma revolução, a gente não trabalha com si, né? No marxismo, mas a gente tem certeza, tem não vou dizer certeza, mas a gente tem uma grande probabilidade aí de demorar bastante tempo ainda, pelo menos essa educação antipatriarcal, né? E também antirracista também durante um belo período, não é? Isso a gente não só vê isso em relação às mulheres, mas vê também em relação à questão do racismo também. Mas existe mais um ponto, que é um ponto sólido, é a questão do grande empenho de toda a questão da literatura comunista daquela época e também essas que foram produzidas depois, de combater exatamente toda essa questão desses problemas da opressão das mulheres, da opressão também das pessoas racializadas também, não é? Isso a gente tem sim. E só para lembrar que eu acabei não terminando o raciocínio, não é? Por que a gente prefere solidariedade em vez de sororidade, né? Comecei a falar do livro da Judith Jean. Nesse livro da Judith Jean, ela começa falando narrando uma história de que uma mulher parou num carro no meio da estrada e, na verdade, porque ela não pertencia a uma outra classe étnica, digamos assim,
ela não foi ajudada, não houve ali ajuda, né? Então ela começa a pensar, ela começa a formular a ideia de que realmente, bom, a questão da sororidade é uma questão que ela é muito limitadora, ela restringe ali a questão dos ser irmãos, né? O que a gente precisa é de solidariedade, não só mulheres ajudando mulheres, mas homens ajudando mulheres, mulheres de todas as raças se ajudando. E esse é também um dos pontos basilares também do feminismo marxista, que ele vai além da questão da gente ajudar só o grupo que pertence, que nós nos reconhecemos, né? Aí sim que é a questão da identidade, porque a questão da sororidade ela está ligada a uma questão da identidade. E a gente tem que ir além disso, não é? Além disso. E isso não quer dizer, Valdo, que há uma confusão enorme também sobre isso. Isso não quer dizer que dentro do feminismo marxista ou dentro do marxismo no geral, a gente não observe, por exemplo, as opressões Sim. de raça, as opressões de gênero, muito pelo contrário, não é? Muito pelo contrário. A gente percebe sim que, por exemplo, mulheres racializadas, elas sofrem uma demanda de trabalho e de vida diferente, por exemplo, de mulheres brancas. A própria Nancy Fraser trabalha muito com isso. E é um trabalho muito, muito consistente e bem feito em relação a isso, não é? Então a gente não pode fechar os olhos também para isso. E é por isso que se contesta muito, por exemplo, o artigo da Kimberly Crenshaw, quando ela falou em interseccionalidade, né? Porque já nos anos 60, por exemplo, nos anos 60 a gente tinha ali a Angela Davis, né? E outras mulheres que falavam, que marxistas, comunistas, que falavam da questão das opressões de raça, as opressões de classe e de gênero também. Então, assim, isso já existia, né? Aliás, muita gente fala nos anos 60, mas também existe um outro livro que foi publicado ano passado, foi organizado pela própria Jodi Dean, mas uma outra autora que eu não lembro, não conheço bem. Tem um livro que é uma antologia de artigos de mulheres comunistas negras, que se chama, se não me engano, Win, Vencer, Lutar e Vencer, algo assim. Tenho aqui, mas está no tablet. E que também fala isso, né? Também são artigos que começam dos anos 20 e também são ali mulheres negras comunistas tratando ali de mulheres em situação de prostituição, ou seja, e existe realmente, você vê esse trabalho muito interessante, muito bem feito e já antecipando muito nos anos 20, por exemplo, um debate que só foi tomado pelo feminismo liberal só agora, nos últimos anos, né? Desde os anos 80. O artigo da Kimberley também é dos anos, acho que é dos anos 80 também. Quase contemporânea da Vogel também, mas que se esquece disso, não é? A gente também trabalha com isso, com interseccionalidade, mas a interseccionalidade aqui é uma metodologia, não é uma... Porque se a gente for pensar voltando para o início da nossa conversa, qual é a estratégia do feminismo interseccional? Não é? Qual é a estratégia? Não é? O que ele vê como problema na sociedade? Não é? Eu não consigo ter essa resposta. Não é? Agora a gente tem isso, até em feminismo muito discordantes entre si, como por exemplo o feminismo radical, o próprio feminismo liberal, etc. Então, muitas vezes, quando se fala em feminismo interseccional, às vezes a impressão que eu tenho é que está mais puxando aí para uma questão de feminismo liberal, né? Porque é muito ligado à questão da experiência individual, apesar de estar ali dentro de um grupo, mas esse grupo geralmente são grupos identitários também, não é? E falam aí de opressão em cima de opressão também, o que a gente já falava lá no feminismo marxista, mas a grande questão aqui é que, para citar o Mark Fisher, que fez uma coisa muito interessante, que é uma sacada muito grande, o Mark Fisher, aquele famoso Mark Fisher, né? Que fala, que retomou aí a frase do Jameson, do Frederick Jameson, sobre é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Ele tem uma tirada que é genial sobre o feminismo interseccional, que ele diz assim: bom, o que era para a gente pensar mesmo que era uma intersecção, na verdade acaba sendo um bolo com fatias, não é?
na verdade, acaba separando e acaba aí se perdendo muitas vezes, né? O que realmente tem de estratégia para uma luta. A gente não consegue identificar, e quando a gente não consegue identificar uma frente de luta, a gente acaba perdendo, nos dispersando, não é? E esse é um grande problema, porque a gente acaba entrando aí novamente aí numa lógica neoliberal de uns contra os outros, né? Eu sofro mais do que você, e acaba aí realmente perdendo aí, esquecendo que a luta deve ser contra o 1%, né? E não entre nós, que somos os 99%, para citar o livro aí também da Nancy Fraser, o manifesto também. E é isso, ou seja, o feminismo marxista tem uma estratégia que é uma estratégia que é também muito pautada em questões práticas também, não é? Há uma ideia, e aí voltando aí para as primeiras lá, lembra muito, começa aí com as estratégias da própria Kollontai, não é? Que é a questão de, por exemplo, se o feminismo marxista, a gente fala da questão do trabalho de reprodução social, esse trabalho que ele acaba sobrecarregando as mulheres, mesmo as mulheres que vão trabalhar na produção, né, fora de casa, e quando voltam para casa ficam cansadas porque ainda tem aí, ainda são construídas sobre elas todas as tarefas domésticas, não é? Ou seja, um trabalho duplo, às vezes uma tripla jornada. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar que o Estado tem que prover estruturas para amenizar isso, né? E é interessante porque quando se pensa isso, não se pensa só na questão da mulher, se pensa também na questão da estrutura familiar no geral. Afinal, é a sociedade que tem que ser responsável pela criança, não só o pai e a mãe, né? Geralmente é só a mãe, não é? E, e a ideia é que, de fato, implementando essas coisas que já eram vistas, já eram propostas ali pela Kollontai, como os restaurantes, né, comunitários, como as creches, ou a ampliação das creches, etc., ter serviço maior de cuidado com a família, né, falam tanto, a direita fala tanto que é pró-família, mas na verdade somos nós que somos verdadeiramente pró-família, né, que pensamos de que realmente que a jornada de trabalho ela deve ser menor, porque afinal de contas 8 horas, agora tem, em vez de diminuir, como são as propostas comunistas, né, para 6 horas, a gente tem tido um alargamento, uma ampliação aí da jornada de trabalho, né, por exemplo, 12 horas. A gente vê a questão da precarização, por exemplo, do trabalho das plataformas. Geralmente, quem trabalha com Uber, tanto o Uber de entrega de comida, quanto do serviço para dirigir os carros de motorista, você vê aí, às vezes, jornadas de 12 horas, quando você conversa com eles, e que tempo tem essas pessoas para as famílias, não é? Para ficar com suas famílias, não é? Então, também a diminuição da jornada de trabalho faz parte também de uma estratégia do feminismo marxista para que os pais, tanto a mãe quanto o pai, e isso é também interessante, porque é um feminismo que ele não, novamente, é a questão do conceito de mulher secundária, né? O que importa é a função social para o sujeito, né? Para o trabalhador. Sim. Então, ali, se eu tenho o pai e a mãe trabalham 6 horas, vai ter mais tempo também para ficar também com seus filhos, ter tempo também de lazer, ou seja, ter uma vida mais equilibrada e que possa favorecer a todos, né? Que possa favorecer a todos, não só um gênero específico, não é? Sim. E eu acho isso muito bom, muito importante. É um feminismo que pensa também bastante nos direitos também do pai, também, que quer uma ampliação também da licença paternidade também, porque também acaba indo também ligado ali com a questão do combate aos papéis históricos aí de gênero também, né? Então há também essa ideia de que se a responsabilidade da criação da criança for da sociedade, não especificamente da mulher, do que foi imposto como papel da mulher, então vai ter também um avanço aí, vai ter também uma diminuição da opressão dessa mulher também, não é? Falo muito, né, Walter? Não, você fala com propriedade. Eu acho que a gente está falando com a pessoa certa. Você sabe que você citou Angela Davis, né? Que ela tem um famoso livro que ela fala sobre raça, sobre
sobre gênero, e ela no final, ela coloca o desfecho com o problema da classe, né? Então, uma das grandes lacunas dos movimentos, dos vários feminismos, né, é que eles nunca chegam no problema de classes, né, ou pensam o problema de classe numa perspectiva muito, às vezes, até exótica, para não dizer outra coisa, né? E o feminismo marxista não, vai dizer o contrário, que realmente existe, né, um pêndulo que é mais pesado, né? Estou usando uma palavra que não deveria, mais pesado, né? Ele tem um peso maior sobre as mulheres, não há como negar. E aí a Angela Davis vai dizer sobre a mulher preta, o peso maior ainda. E aí hoje a gente poderia dizer sobre a mulher preta, pobre e trans, maior ainda. A gente poderia ir fazendo essas hierarquias. Mas é importante que se pense sobre isso, porque são pautas de lutas, né, que isso o marxismo nos ensina, que é necessário, através das reivindicações elementares, as reivindicações do dia a dia, como, por exemplo, o direito ao aborto, o direito à creche, tudo isso, se chegar a algo maior, né, que é o quê? Dizer que, com todas as palavras, que mesmo que não seja uma chave que se vira, como foi dito aqui, né, mesmo com a Revolução Russa, mesmo com os avanços da Revolução Russa, também não foi tão automático e nem poderia ser, porque nós falávamos de uma Rússia extremamente atrasada, né, onde um patriarcado enraizado na estrutura daquele modelo que ali tinha, né, e que, na verdade, o fim do patriarcado é o sonho do comunismo, que é a sociedade sem classes, um mundo sem Estado, né, porque a associação entre o Estado e o patriarcado, ela é gigantesca, né, começa com a propriedade privada e depois com a constituição do Estado, né, onde a mulher passa a ser realmente um objeto. Então, a declaração de bens de um judeu ou de um grego, vamos pegar o livro A Política, do Aristóteles, ele vai dizer lá, ele vai fazer uma hierarquia do que era cidadão, o que não era, e o escravo era comparado com o animal, né, com o animal não humano, e junto estava a mulher, né? Então a mulher, ela tinha realmente assim que surge a propriedade privada e se estabelece a Constituição do Estado, se objetifica a mulher e se animaliza a mulher, né? Isso é um processo histórico que ganha corpo de uma maneira gigantesca sobre o capitalismo, né? Então, o marxismo feminista, o feminismo marxista vai dizer, olha, realmente, nós devemos lutar por todas essas lutas. No entanto, com a perspectiva de superação de todas as diferenças, né? E às vezes, me parece, né, que todas essas formas de luta, elas ficam circundando e não apontam, né, por não terem o instrumento do materialismo dialético histórico, não terem esse método, não tem como dar uma resposta para realmente a superação das opressões. E aí, claro, envolveria todas as opressões, né, com maior grau, evidentemente, da mulher, que é o peso mais fraco aí, é o peso que sofre o peso maior, né, nessa estrutura. E é interessante verificarmos que, por mais avanços que foi muito conta da Revolução Russa, mas alguns avanços que a sociedade
teve aí nos últimos 100 anos, que esses avanços começam a regredir bruscamente à medida que o capitalismo, na sua fase, nessa fase de profunda crise que vivemos, e a mulher novamente, não que ela tinha deixado de ter essas opressões, mas parece que a corda realmente vai enforcando primeiro a mulher. A gente vê isso nos processos extremos, como, por exemplo, no genocídio em Gaza, onde as mulheres são as mais fragilizadas. A gente vê nas periferias das grandes cidades, onde a mulher realmente é que sofre primeiro a dor, né? Ela que realmente ela carrega aquele peso muito grande, e até países onde tinham algum progresso, como o direito ao aborto e coisas do gênero, começa a ser questionado esses direitos, né? Essas formas de a mulher ter pelo menos o controle sobre o seu próprio corpo. E a gente enfrenta aí, graças a essa falta de resposta, uma resposta marxista, que é o caso que nós aqui ambos defendem, a mulher meio que está ficando, os movimentos feministas estão ficando meio que sem respostas para as próprias condições concretas do que está acontecendo hoje. Então, o feminicídio está crescendo assustadoramente, como eu disse aqui, há todo um movimento para se criminalizar novamente o aborto, inclusive em lugares que já o aborto já era uma possibilidade, enfim. Uhum. Eu acho que a gente está com alguns problemas aí que eu acho que esses confrontos, né, que são necessários, né, e é um confronto político, né, um confronto político, de retomarmos, né, essas questões que os grupos feministas marxistas já fazem, com essas teóricas todas que você citou, mas como que isso se dá na prática? Essa é a minha pergunta, porque eu vejo um crescimento bem grande desses outros movimentos, né, de outros feminismos aí, sobretudo na academia, e eu vejo, posso estar errado, né, eu acho que você tem muito mais propriedade do que eu para falar, eu vejo um enfraquecimento do feminismo marxista. Não sei se eu estou errado, Não, não, me corrige se eu estiver. não. Eu queria que você falasse um pouco disso. São muitas questões, né? Tem uma. Você falou que se fala muito pouco sobre classe, né? Tem uma. Eu vou falar dos dois, da questão da academia, deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço. Da questão da academia e da questão da classe. Tem uma teórica que eu acho que nesse momento é a teórica que tem mais propriedade para falar sobre marxismo, o feminismo marxista, que se chama Marta Giménez, que é uma argentina que dá aula nos Estados Unidos, e ela tem uma produção enorme sobre o feminismo marxista, e muito realmente você lê o livro ou os artigos dela, você fica realmente impressionado com o rigor dela. Primeiro, ela pontuou muito essa questão da classe, né? Por exemplo, a gente falou da Jojin, que faz essa questão de sororidade e solidariedade. E ela meio que retoma isso, mas ela retoma de uma maneira, eu digo, mais sistemática, né? Muito mais didática e, assim, e muito frontal. Que é o seguinte, dizendo assim, olha, eu não somos mulheres, mas será que eu sou uma mulher pobre? Eu tenho mesmo que ser, ela não chega a falar isso, eu estou fazendo uma paráfrase. Tenho que ser sororidária, por exemplo, com uma mulher rica, com 1% lá em cima? Será que aqui é a Alexa falou, né? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que ser? Será que ela realmente ela compartilha só porque ela é mulher dos mesmos problemas do que eu? Por exemplo, aqui na Itália, a gente tem a Giorgia Meloni, que foi criticada alguns meses atrás,
que ela falou que, poxa, que é super possível agora as mulheres fazerem carreira e serem mães. Porque, afinal de contas, ela disse isso, existe ela como exemplo, ela é Giorgia Meloni, que ela tem uma filha, e existia a Lagarde, que tem 6 filhos, né? Lá em Bruxelas, digamos assim, que tem 6 filhos, e está ali à frente, né, enfim, da Europa. Enfim, então ela tem 6 filhos. Mas será? 6 filhos e quantas babás? E qual a estrutura de classe para que essa mulher esteja numa estrutura? E, aliás, que são mulheres de direita que reproduzem todo um sistema machista, patriarcal, etc., né? E de classe, de Sim, opressão de classe, né? É fascista, Jorge Meloni, né? Aliás, também sim. a outra também. Não faltam exemplos de mulheres no poder, né? Isso não falta, né? A gente fala muito de Sim. representatividade na esquerda, mas na direita existe uma representatividade, desde que elas não coloquem em xeque o status quo, né? Elas estão lá quase como tokenismo. Bom, a gente pode falar o grande exemplo aí do ídolo dos neoliberais, que é a Margaret Thatcher, né? Margaret Thatcher, Sim. mulheres. Então, Sim. assim, existe essa representatividade feminina também, de direita também, né? Sem falar das questões no Brasil, os grupos da Damares, etc. Mas essas mulheres que têm uma classe diferente da minha, então existe, né? A gente tem que combater também, não é por ser mulher, né? Mas aí que a gente tem aí que a gente tem no marxismo realmente que o cerne deles é a questão da classe, não é? Porque se eu tenho uma mulher lá em cima que ela vai reproduzir uma opressão de classe, de gênero, etc., de raça, essa mulher é minha inimiga. Essa mulher é minha inimiga, Claro. independente dela ser mulher, entende? Sim. Isso é questão, e essa é uma questão que ela é levantada pela Marta Chimenez, entre tantas, porque ela faz nos minhas bolinhas dos stories, dos destaques do Instagram, inclusive eu coloquei esses 5 pontos que ela já vai colocando aí sobre o feminismo marxista, não é? Inclusive, ela diferencia do feminismo materialista, usando esses 5 pontinhos. E uma dessas, essa questão de classe da mulher, das contradições que a gente tem mesmo enquanto mulheres, né? Que a gente tem aí opressões entre mulheres e homens, etc., entre mulheres e mulheres. E ela vai explicando isso detalhadamente muito bem. E uma outra questão que também fala a Marta Gimenez, que é a questão ela vai dissecar essa confusão entre o feminismo marxista e outros feminismos dentro da academia, não é? Até porque por uma questão de confusão que ela mesma admite, ela dizendo assim, poxa, eu li aqui, acabo de ler esse pedaço aqui, essa feminista diz que é marxista, mas ela não via ali o método materialismo dialético histórico. E existiu o contrário também. Algumas feministas que ela chama materialista, estavam ali, mas ela lia aquilo ali e tinha realmente aquilo ali, e usavam o materialismo, né? O histórico dialético. E aí, o que ela fazia? Ela descobriu, ela foi investigar melhor isso daí, fazer uma pesquisa melhor sobre isso, e ela percebeu que a confusão se dá exatamente pela perseguição dentro da academia de mulheres que se diziam marxistas, não é? Então acaba que muitas mulheres que eram marxistas não podiam assumir por causa de represálias. Ela escreve isso textualmente no livro dela, né? Então começaram a dizer que eram outros tipos de marxistas para serem aceitas nos grupos. A gente que é marxista, a gente sabe muito bem o que é isso, né? Esse tipo de preconceito, quanto principalmente nos Sim. Estados Unidos. Ela está se referindo à academia americana, né, estadunidense. Então, assim, ela vai exatamente colocar isso. E a gente sabe que historicamente não se podia falar, ainda não se pode, ainda se tem ainda de que se é marxista nos Estados Unidos, né? E principalmente na academia, é uma perseguição Sim. quase uma perseguição legalizada, aliás, né? Sim. Sim. Estados Unidos. E ela vai colocar isso, porque ela vai pesquisando a partir dos anos 60 e 70 como isso foi acontecendo, como isso foi se dando. E é até hoje. Por isso que existe essa confusão.
Então, é muito difícil da gente mapear o avanço do feminismo marxista dentro da academia. Existe, sim, mas existe também um preconceito e uma preguiça, eu vou ser sincera com você, uma preguiça enorme de se ler Marx, né? Por exemplo, a gente tem uma grande estudiosa que a gente estuda no feminismo marxista, que é a Federici, né? Que é a Silva Federici, né? Da grande frase, né? O que eles chamam de amor é trabalho não remunerado, né? Trabalho não pago, Sim, né? Que é uma frase sim, genial. Mas a própria Federici, quando ela acusa, por exemplo, Marx, ela acusa Marx de não ter lidado com a questão da mulher como deveria ser dado e coloca erros ali, coloca isso nas previsões, né? Nas análises, nas previsões, entre aspas. Nas previsões, exatamente, que ela fala da acumulação primitiva, não é? Mas ela não entende que, na verdade, o que a gente vê hoje não é tanto a acumulação primitiva, mas um ampliamento, né, uma ampliação da acumulação, do sistema de acumulação sobre a mulher, não é? sim. E há uma preguiça aí muito grande, porque quando a gente, por exemplo, pega esse livro aqui da Vogel, né, da Lise Vogel, em que ela fala só sobre Marx, você lê e você diz assim, ué, mas tá aqui, aliás, lendo o próprio Engels. Você pega o Engels, lê o Engels e diz assim, poxa, tá tudo aqui, né? O Engels fala de reprodução, né? Fala, Sim. fala de reprodução, fala da produção, tem aquele trecho em que ele vai falar, por exemplo, da mulher que está na fábrica, e ela apenas teve neném, né? Teve filhinho e tem que ir lá, e que o seio sai o leite enquanto ela está trabalhando, etc. E a própria questão da família, né? Quando ele coloca que a família, ele faz o Engels, ele cita, faz uma explicação que é fantástica, da raiz, a partir da raiz da palavra família, né? Como servo, enquanto servos, etc. Então tem o pai, tem a estrutura, o patriarca, né? E o que vem depois dele na família são servos, isso inclui as mulheres e os filhos. Ali a gente tem a própria Kollontai já, mas a Kollontai já é mais dos anos 20 e 30 também, que também vai trabalhar também, tem um texto fantástico, é Família e Comunismo. Enfim, existe sim, se toca-se na questão da mulher, né? E também haja vidas, né? Para escrever sobre tudo, né? As pessoas quando leem o Marx e o Engels, pretendem que eles tenham falado sobre tudo com propriedade, quando ali era tudo muito no início dos estudos e, como diz o meu camarada, meu grande amigo Carlos Rochman, né? O que é importante, que a gente tem que aprender, né? Aprender do Marx sobretudo o método, né? É sobretudo o método. Então, assim, senão a gente corre risco de ficar, de ser sempre anacrônico, né? Ficar parado ali no tempo. E a sociedade evolui, a história evolui, e a gente também tem que fazer avançar também a teoria. E não só a teoria, né? Porque a gente tem que também pensar exatamente na questão da prática, né? Falando bem de uma forma chamando o Lênin aqui também para a pauta. Então, existe sim um avanço na academia sobre essa questão do feminismo marxista. Agora a gente também tem que entender o que é isso, né? Se esse materialismo que se tem usado na academia tem sido realmente materialismo histórico dialético, ou se volta ali para a questão sempre do materialismo, do materialismo essencialista ali, né? Que há também essa confusão. Às vezes vem gente reclamar, insultar, etc., lá nas redes, falar sobre isso e coloca com propriedade, mas eu faço parte de um grupo marxista que trabalha com a mulher e depois você pede para descrever e faz ali a questão. Volta de novo para a questão da biologia, mas por quê? Porque falta também, muitas vezes, uma leitura do método e também da produção que foi feita nesses anos todos. A gente falou anteriormente da questão do limite mesmo material, das poucas traduções, das publicações dos livros. Eu digo, e não só no Brasil, também em outros lugares, aqui na Itália, que na Itália já está. Na Itália tem uma tradição
grande a questão do feminismo, até por conta do PCI, né, o Partido Comunista Italiano. Tinha também muitas dessas mulheres, das italianas feministas, do feminismo marxista, ou que usaram o marxismo, por exemplo, como eu falei, a Federici, ela não se considera marxista, né? Mas como ela trata do trabalho de reprodução social, a gente acaba estudando e pode-se tirar realmente coisas muito interessantes dela. Algumas coisas não, mas assim como todos os autores, né? Todos os autores a gente pode tirar coisas boas e depois e também refutar algumas ideias. Ninguém tem a autoridade absoluta sobre tudo, né? E é para isso que existe a dialética, é por isso que existem os debates, é por isso que é interessante sempre estar em discussões e ouvir os outros, a opinião dos outros também sobre aquele determinado assunto, né? É isso, é isso. Né? Não sei se eu respondi as duas perguntas, a da academia e da classe. Respondeu, Né? respondeu sim. Marcela, assim, você fez uma bela fala. Eu pego uma das partes que você fala que um camarada coloca um termo, e é verdade, né? As pessoas querem Marx como um manual, né? Exato. Então, deixa eu ver aqui, como se fosse um grande dicionário, né? E tem um dicionário, né? Um dicionário gigantesco que fizeram. Deixa eu ver o que o Marx fala sobre tal coisa, né? Quase que como uma Bíblia, né? E Marx deixa, na verdade, um método, né? Marx, Engels, toda a tradição marxista deixa um método de transformação da sociedade, né? Tanto é assim que Marx quase não escreveu nada sobre o futuro. Ele sempre falava do presente analisando a história. Então, acho que está faltando os marxistas fazerem isso, né? Esse dever de casa, nós todos, né? Sobretudo essa academia que, na verdade, cria tanta coisa nova, tantas teorias novas que eu acho que são importantes. Acho que tem muita coisa importante, tem muitas ideias, muitas discussões que estão sendo travadas que eu acho importantes, mas a gente não pode esquecer de usar o método do materialismo histórico, que é através dele que a gente vai pensar em transformação das realidades, né? Você falou sobre as teses sobre Feuerbach, e ele vai dizer lá na 11, né? Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo e o que importa é transformá-lo, né? Exato. E porque senão a gente fica... a humanidade vai acabar, o patriarcado não vai morrer, porque o capitalismo vai destruir todos nós, homens, mulheres, animais, na natureza, enfim. Então a gente realmente tem... A sua fala é importantíssima. Isso é muito interessante que você está falando, porque às vezes quando se fala em questão, por exemplo, do feminismo em si, muitas vezes se fala que, mesmo dentro dos ambientes marxistas, etc., se fala que a gente está tentando dividir, e na verdade a questão de falar do feminismo marxista é da universalidade também, né? Da questão, né? Porque a opressão cai em cima de todos, né? Cai em cima de todos. Então, acaba que a gente não está tentando puxar para um grupo específico. A gente está querendo igualdade. A gente trabalha ali para a questão da igualdade, sempre ligado ali com o nexo entre todas essas questões, que é a questão da opressão e da opressão capitalista, né? E patriarcal. Mas sempre tendo em vista aí que esse patriarcado é um pilar do capitalismo, porque o capitalismo ele ganha, literalmente, ele lucra em cima do que o patriarcado faz contra as mulheres. Não é? Tem uma fala que é interessantíssima da Nancy Fraser, um livro sobre capitalismo, que ela vai falar o seguinte: o neoliberalismo, vou parafrasear, o neoliberalismo ele é muito engenhoso. Ele é muito engenhoso. Muitas vezes ele vende pautas feministas, né, durante toda a história, que são sim direitos que foram direitos que foram bem-vindos, mas ele acaba mascarando ali outras opressões. Né? E ela vai citar o exemplo seguinte. Por exemplo, antes a gente tinha uma sociedade nos anos 50, ela fala nos anos 50, em que a mulher
lutava a mulher para trabalhar fora de casa, a gente não vê nem entrar na questão da Angela Davis, né, que fala as mulheres negras já trabalhavam fora de casa há muito tempo, né? Não vou nem entrar nisso. Voltando à questão, tem um pai, entre aspas, de família, um homem que vai e trabalha 40 horas fora de casa e consegue manter a família, né? A partir de tal ano, de tal década, as mulheres conseguem o direito de trabalhar fora de casa. Só que essas mulheres, o que é que acontece? O pai vai trabalhar 40 horas, a mãe vai trabalhar mais 40 horas, né? É mais força de trabalho que é vendida, horas de trabalho vendida ao capitalismo, e a família, além da família não ter os filhos não ter esses dois pilares para a educação, a sociedade, a questão da criação da criança ficou restrita ali de responsabilidade desses dois pais, e essas 80 horas já não consegue manter o dinheiro que é trazido para casa por essas 80 horas, não consegue manter essa família. Então, uma família está vendendo mais as suas horas, né? O capitalismo está sugando mais essas horas dessas famílias. E, na verdade, a mulher sim conseguiu o direito de trabalhar fora de casa, mas isso efetivamente não resultou em uma melhoria de condições de vida da população daquela família específica, né? Então, acaba, e se você for contar das horas de trabalho em casa dessas mulheres, também acaba que essas horas que servem para manter o capitalismo, que são doadas ao capitalismo, elas são muito maior em termos de família, né? Ou seja, houve sim um avanço nos direitos, e como ela mesma fala, um avanço bem-vindo, mas aí esse avanço também ajudou bastante a mascarar toda essa parte de opressão que, na verdade, foi acumulado, né? Essa opressão foi acumulada, acaba não tendo uma efetiva melhoria nas condições de vida dessas pessoas, nas nossas condições. E é verdade, se a gente for pensar, é verdade, né? A gente acaba dando mais da nossa vida, chegando à exaustão cada vez mais, e a nossa não houve melhoria, né? A gente está cada vez mais nesse exaustos, né? Exaustos cada vez mais, né? E é importante, né, voltar a falar, né, que a crise brutal que o capitalismo arrasta a humanidade, ela vem apertando o pescoço primeiro das mulheres, porque elas que têm dupla jornada, elas que criam os filhos, porque esses trabalhos não foram ainda são, infelizmente, o peso sobre a mulher. Se você vai numa fila do sistema carcerário, você vai ver lá quem vai levar o jumbo são só mulheres, você não vê um homem, né? Então as mulheres ainda continuam ganhando menos, o aborto ainda é um grande problema, né? Então as mulheres não têm direito sobre o seu próprio corpo, não têm direito sequer sobre o controle da sua própria reprodução, né? Enfim, e os trabalhos estão escasseando, né, cada vez mais, a precarização vem fazendo com que hoje você já vê um grande número de mulheres Ubers, né, uberizadas, né, então, enfim, fora, e aí é uma outra discussão que a gente não entrou nela, se você quiser passar, mas a questão da prostituição, né, que vem aumentando no mundo inteiro, porque a precarização do trabalho, a falta de oportunidades, a falta as pessoas estão, fora a inflação mundial, que vem fazendo com que o custo de vida fique cada vez mais difícil de se manter uma família. Então é bem complexo essa questão, a gente poderia ficar horas aqui falando. Tem os esquerdomachos também aqui, alguém falou. Tá cheio de esquerdomacho. Tá cheio de esquerdomacho, é verdade. Tem muitos esquerdomachos, né? Muita gente, né? Tá cheio de esquerdomacho. Cheio de esquerdomacho. Isso é interessante. Um dia falaremos dos esquerdomachos. Olha, as minhas piores decepções amorosas foram com esquerdos machos, aqueles que diziam assim, uau, eu sou o que a gente achava que ia melhorar, mas não vamos entrar nessa, né?
não, Aproveitar senão a live, é, senão a live vai ficar ad eterna. Eu exato, até exato. aproveito, Não, vai eu ficar até, fofoca, né? A minha é, vida não interessa, né? é, Mas até, voltando à questão deixa eu notar, o controle sobre o corpo, né? Você falou. O controle sobre o corpo é uma questão que tem sido muito, divide bastante dentro do feminismo marxista, algumas vertentes, por exemplo. Primeira questão do que isso não é polêmico, não existe uma divisão, que a questão, esse controle sobre o corpo, ele não é, por exemplo, se a gente falou do aborto agora, né? Mesmo em lugares, em países em que o aborto ele é assegurado por lei, isso não tem garantido que eles sejam um direito, por exemplo, não é? E isso é uma das coisas que o feminismo marxista ele bate muito na questão do feminismo liberal, porque o feminismo liberal ele pede isso em termos de lei, mas fica ali é só cosmético, não é? Se você não muda, não faz uma mudança realmente da estrutura da sociedade, isso não vai mudar, vai ficar só a questão ali mesmo de bonitinho na lei, etc., mas não funciona. Tanto em Portugal como, por exemplo, aqui na Itália, a gente viu acho que umas 2 semanas atrás entrou na Constituição da França, né, o direito ao aborto, mas, por exemplo, aqui na Itália, muitas mulheres não têm conseguido abortar, não é? Porque existe também um direito que é do médico recusar fazer o aborto. E com o avanço da extrema-direita e do conservadorismo, cada vez mais mulheres não conseguem, né, interromper a gravidez. Né? Cada vez mais. Inclusive que na Itália, até a pílula do dia seguinte, alguns farmacêuticos e algumas farmácias você não consegue comprar, inclusive. Né? Que já além de só poder comprar com receita médica, né? Isso já demanda já um tempo, né? A pílula do dia seguinte são até 72 horas, se eu não me engano. Mas ir atrás do médico, etc, etc. Também já tem esse problema e principalmente na questão da interrupção da gravidez também é difícil. Isso tem acontecido não só na Itália, mas eu vejo isso bastante também em Portugal. Gente que tem que mudar, por exemplo, das ilhas portuguesas não conseguem mais fazer, tem que ir a Lisboa e outros lugares para poder conseguir ter assegurado esse direito. Né? Um deixa, direito. deixa, deixa, deixa eu só entender, o médico, ele nega isso? Isso. Você pode chegar no médico, seu médico disser, eu me nego, você quer interromper a gravidez, mas você está no seu direito de paciente, mas eu estou no meu direito também de executor do ato de não fazer, né? De não fazer. Se chama, em Que italiano, absurdo. se chama obiettore de consciência, né? Seria objetor de consciência, algo assim, que realmente é um expediente legal que o médico pode se valer ali para não realizar esse serviço. Tem isso também. Não é? Você vê que é tanto aqui quanto em Portugal. Aliás, por exemplo, em Portugal, o Álvaro Cunhal, que é um dos principais do Partido Comunista Português, a tese dele, né, a monografia, a dissertação dele de fim de curso, né, foi sobre o direito do aborto. Né? Foi uma conquista, aliás, do Partido Comunista Português. O direito ao aborto foi uma grande luta para que mulheres conseguissem ter esse direito. E o que é curioso, porque, por exemplo, também a gente falou novamente da academia e do apagamento, dessa confusão em termos dos direitos das mulheres, da luta, né, dos comunistas pelos direitos das mulheres. Agora teve um podcast, está tendo um podcast em Portugal, que chamaram que 3 meninas, garotas, abaixo de 25 anos, estão fazendo um podcast e disseram que não iam chamar ninguém do Partido Comunista Português porque era um partido que não era feminista. Né? E é um absurdo, porque este ano foi 17 anos, por exemplo, da efetivação, pelo menos na lei do direito do aborto, e foi uma luta comunista, né? Além de ter várias comunistas que, inclusive, esse ano tem a Maria Lamas, que está em todos os lugares em Portugal, tem exposições, etc. Então, você imagina, 3 meninas, uma do BE, outra da Iniciativa Liberal, um pouco de esquerda da Iniciativa Liberal, e a outra eu não lembro de que partido é,
se reunirem e dizerem publicamente que não vão chamar ninguém do Partido Comunista Português porque não existe feminismo ou feministas no partido, é um absurdo grande, é um apagamento muito violento em relação à própria história, né? A história do feminismo no país, né? E do próprio partido da política. Então, assim, isso acontece recorrentemente. Quanto à questão, tem uma outra questão também que se fala bastante, voltando à questão do controle sobre o corpo, que é a questão as mulheres, o trabalho remunerado, o trabalho de casa, ele tem que ser remunerado, como é que vai ser? Por exemplo, a Federici fala bastante disso, mas existe um debate muito grande, ok? Se o trabalho de casa, o trabalho doméstico, ele for remunerado, quem vai remunerar esse trabalho, né? O Estado, o marido, quem vai remunerar? Isso não seria também um controle, não acabaria sendo no futuro também um controle sobre o corpo também dessa mulher? Como é que eu vou receber um dinheiro se eu ficar doente? Como é que o Estado, sou mãe, vou me pagar por ser mãe em casa, fazer as tarefas de casa, etc. Eu vou ter direito à licença de doença, né, etc. Como é que o Estado vai segurar isso, como é que vai ser feito isso, etc. Então também há esse debate também se isso, você vê, nada é muito bem ainda formulado, né? Existe ainda muita coisa para ser formulada. Sobre a questão da prostituição, sim, a prostituição tem aumentado porque por conta da pobreza, né? Isso também já é um debate antigo também. Tem uma carta que é interessante, que não é sobre a prostituição. Bom, já a Clara Zete, que as mulheres estudaram, a Inês Sarman, a Kolontai falavam muito da questão da prostituição, né? Eu não vou entrar nisso, mas tem uma carta que é interessante, que é sobre prostituição do que hoje seria pessoas LGBTQI, né? Que é uma carta do Henry White ao Stalin, falando sobre como que não é leninista a perseguição a pessoas, eu vou colocar como se fosse hoje, né? LGBTQIA+, né? Não existia essa nomenclatura antes, mas eu vou aqui atualizá-la. E ele fala muito da questão da prostituição nesse texto, nessa carta, é uma carta fácil de achar, tá no marxistai.org. E ele fala da prostituição, né? E como ela se dá quando se tem uma pobreza enorme, né? Quando a pobreza é enorme, sim, que realmente se aumenta aí. E é uma carta curtinha, mas muito interessante sobre isso, sobre o direito dos homossexuais. E é muito interessante. E basicamente isso. Tinha uma outra coisa também que era para falar, que agora eu não lembro o que era para falar. Mas que eu não anotei, tinha colocado, botei aqui o ponto e não anotei o que era. Não é? Mas é isso, ou seja, é muita luta pela frente, viu? A gente tem muita luta pela frente. E agora que a gente tem tido um avanço enorme da extrema-direita e desse regresso desses direitos, dos direitos que a gente tem, que já são direitos que são sempre ameaçados constantemente, né? Constantemente. E a mulher, ela sempre foi colocada, como diz a Marta Gimenez, o direito da mulher, a mulher é sempre utilizada também como, quando a mulher ela vai para o mercado de trabalho, ela é colocada ali sempre como se fosse também uma segunda opção, não é? Porque ela faz bem para ela fazer parte também desse exército aí industrial de reserva, né? Então, assim, ela só consegue entrar no mercado de trabalho quando realmente os homens não podem ou não conseguem estar ali ocupando aquele espaço. Então, é quase uma migalha aí que é dado para a mulher. Porque o lugar da mulher que o capitalismo quer é o trabalho realmente que fica em casa, que fica um trabalho que não seja realmente remunerado, que haja um trabalho que é um trabalho. O trabalho da mulher em casa é um trabalho 24/24, não é? Esse trabalho, quem lucra, né, com esse trabalho, né? A gente vê aí quanto é o custo, por exemplo, para criar um filho, sempre está saindo essas estatísticas por aí. Sempre sai também o quanto é, por exemplo, para a mulher manter uma casa, né, para o trabalho doméstico, etc., quanto é. Porque se alguém tem que fazer aquele trabalho, alguém tem que fazer a comida, sim, alguém tem que fazer aquele trabalho. Aquele trabalho é um trabalho que tem um valor, né? Um valor, se é remunerado ou não, mas é um trabalho que ele tem um valor. E
E ele, na prática, ele indica realmente que alguém lucra com aquilo ali. Aí imagina só se tudo isso fosse pago, né? Então, inclusive o afeto, não é? Tem sim, uma pesquisadora, uma moça que tá fazendo uma tese, uma dissertação, que me procurou há umas 2 semanas atrás, 3, que eu achei super interessante a pergunta dela, que ela era do direito, e me perguntou assim, Marcela, no Brasil, um homem um pai pode pagar uma multa porque não foi um pai presente. Então, a multa pela ausência de afeto, né? Tem um termo técnico, agora eu não lembro, abandono afetivo. Abandono sim, afetivo, né? parental, Ou seja, né? se a justiça ela reconhece que o afeto, né, ele é importante para a criação da criança, não é? Então ela multa aquilo ali. E isso é um trabalho de reprodução social, ou seja, o Sim, homem, quando. E você nota que quando você fala isso da mulher, quando você pensa na mulher nessa mesma condição, essa mulher, ela é quase algo como se fosse natural, não é? Essa mulher dá o afeto, sim, etc. Isso, novamente, aqui a Lise Vogue, ela vai colocar isso, que esse trabalho, o dar amor, e também, digamos, também a Federici também entra no trabalho também de reprodução social, né? O sexo, o afeto também entra, também faz parte do bem-estar do trabalhador. Ou seja, né? E juridicamente isso já é reconhecido em relação à criança, né? Provavelmente também adentrando aí, se tiver advogados aí também em relação também a maridos, etc, né? E mulheres em relações conjugais. Então, assim, você nota que se isso é jurídico agora, deve ter sido há pouco tempo que teve essa lei, que pais são multados por abandono afetivo, o feminismo marxista ele já previa isso há muito tempo atrás, não é? sim, Havia alimentação nisso, um estudo sobre isso, uma consciência sobre o valor do afeto na vida de uma criança, na vida da família, na vida familiar, não é? Então, nada disso é natural, isso daí também é tudo construído, né? sim, Convém que essa mulher fique, o lugar dela é o lar, né? O belo recatado do lar, não é? E a sim, objetificação é a serva, ou seja, não é nunca um sujeito, não é? Isso aí a gente já vê há bastante tempo. Já vê o feminismo marxista já vê isso há bastante tempo, né? Mas, obviamente, não vai ser uma mulher chegando lá no topo, né, que vai mudar a condição de todas as mulheres que estão aí. Ah, lembrei, acho que daqui a pouco vai descarregar meu telefone, mas lembrei que o que eu queria falar a questão de classe é muito diferente entre uma mulher rica e uma mulher pobre, uma mulher racializada, como a gente estava falando antes. Eu faço parte de um movimento em Portugal que se chama Movimento de Vida Justa, né? Onde é um movimento de periferia e que tem tomado as ruas em Lisboa, tem feito manifestos e manifestações a favor dos direitos, da conquista do direito à cidade, uma série de conquistas de pessoas das periferias e que são principalmente racializadas. E numa das manifestações da Vida Justa, teve uma mulher racializada, acredito que de origem de Cabo Verde, que mora em Portugal, que pegou o microfone e falou que ela tinha que sair de casa, acordar às 5 horas da manhã, não tinha ônibus, geralmente vai à noite, uma mulher, e numa dessas comunidades, que se chama Cova da Moura, as creches, por exemplo, têm que começar a funcionar às 6 horas da manhã, porque essas mulheres que vão e que trabalham principalmente em limpeza, o trabalho de limpeza começa muito cedo, 5 da manhã, né? 5, 6 da manhã. Ou seja, essas creches têm que se adequar ao trabalho dessas mulheres que estão lá na comunidade e que precisam ter um tempo maior, deixar essas crianças antes, não é? E essas mulheres geralmente chegam também muito tarde do dia em casa. Ou seja, então se você pega novamente aí uma questão do trabalho de cuidado que essa mulher faz fora de casa, trabalho remunerado, mas deixa aí os filhos, né? Não sim, consegue ter o tempo com a sua família, etc. E e a própria estrutura do governo, governamental, do Estado, não consegue
atender a essas, não consegue nem quer atender a essas trabalhadoras, essas mulheres aí. E também nisso, também o feminismo marxista, ele luta também por isso, né? Por essa questão também, não só dos direitos de trabalho, que tem um trabalho digno, mas também o direito também de conviver com os seus filhos, com a sua família, etc. Ou seja, você vê que é um feminismo que é muito detalhado, né? Muito detalhista, é muito que se atém a realmente problemas que são complexos, mas são problemas práticos do dia a dia. Né? Não é algo conceitual, não é algo meramente formal que está lá, não sei o quê, né? É algo ali mesmo do cotidiano que a gente pode tocar. Então, é isso que é o feminismo marxista, né? Sim. Tá bom? Marcela, adorei até agora, assim, eu acho que foram tantas informações, tanta coisa que a gente discutiu, foi riquíssima essa live. Obrigado por Eu que dividir agradeço, eu seu, que agradeço. seus saberes. Eu deixo você com as suas considerações finais e aí eu volto só para a gente se despedir e aí encerrar a live. Tá bom. Não, queria agradecer e falar. Novamente, ontem foi o dia 8 de março. A nossa luta é uma luta diária, uma luta de todo dia, não é? A gente não pode despolitizar a luta feminista, Sim. né? Não pode ser só uma blusinha ali da Dió com o nome Sou Feminista, não é? Tentem se organizar, se juntarem, quem quiser. O debate feminista também não é um debate exclusivo para as mulheres, ele envolve também homens. É essencial, aliás, a presença de homens no debate feminista também. Então, fiquem à vontade, também tentem se engajar também nessa luta, porque é uma luta para todos, não é? A revolução, quando se diz que a revolução será feminista, porque realmente tem um sentido aí, né? Não é só de integrar, mas de ampliar para todos e todas aí realmente a revolução, porque o nosso inimigo é lá o que está o 1% e não o outro, e não o homem, não as mulheres trans, né? Mulheres cis, entre nós, né? Não temos que brigar entre nós, temos que nos juntar, ser solidários com todos, né, por essa luta contra um inimigo comum, que certamente não é o meu colega, não é a minha vizinha aqui, não é a minha vizinha racializada, não é, enfim. É isso. Muito obrigada, Walter, novamente. Desculpa o atraso, né? Não atrasou, não. Não, foi só um pouquinho. Marcela, obrigado de novo, mais uma vez. Essa live vai ficar gravada no meu perfil aqui no Instagram. Vai ficar também no perfil da Marcela. Quem for ver essa live depois vai ficar aí, fica à vontade a live. Essa live também até amanhã é segunda? Não, amanhã é domingo. Até segunda-feira essa live também já está no YouTube, tá? Quem quer saber o YouTube é o mesmo, é Walter. Então quem não se inscreveu, escreve lá, o YouTube que eu criei para deixar as lives, deixá-las organizadas, deixá-las... A outra live da Marcela também está aqui, em breve vai estar no YouTube também. Obrigado, a Marcela é sempre uma pessoa muito acessível, muito educada, além de ter uma agenda cheia, que eu sei que ela faz muita coisa, inclusive ela está cansada, ela precisa descansar, lá já são quase 11 horas da noite, e eu agradeço enormemente, assim, de verdade, esse espaço é seu, então o que você quiser fazer, falar, pode me acionar, eu estou sempre à sua disposição para a gente nesses projetos aí. Eu só vou terminar com uma pequena fala do Lenin, bem rápido. É uma carta que ele fala às mulheres operárias. Eu não vou ler a carta inteira, mas no final, o último parágrafo, ele vai dizer assim: essa carta foi escrita em 21 de fevereiro de 1920. Ela foi publicada no jornal Pravda, né? Ele vai dizer que haja mais mulheres no Soviet de Moscou, que o proletariado de Moscou mostre que está preparado para lutar e está lutando para vencer, lutando contra a antiga desigualdade, contra o velho, a burguesa humilhação das mulheres. O proletariado não poderá alcançar a completa liberdade, ao menos que alcance a completa liberdade para as mulheres. É isso aí.
Sigamos, Marcela. Muito Obrigado. obrigada, boa noite. Boa noite. Tamo junto. Bom descanso aí para Obrigada. ti. Bom descanso para todos. Bom final de semana. Tchau, Também, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.